Amigos, boa noite. Ele só esqueceu de dizer que eu sou um grande expositor. Bom, nós trouxemos um tema assim bem leve a respeito deste assunto, até porque ainda, e é muito forte entre nós, não é nós espíritas, mas entre nós como a questão da humanidade, de aceitarmos que existem derrogações das leis naturais, não é verdade? E até mesmo por força de expressão nós costumamos dizer, só por um milagre se essa situação acontecer desta ou daquela maneira, não é isso? E muita gente, mesmo ainda dentro da doutrina, existe muita gente que ainda acredita que possam existir derrogações, ou seja, mudanças, alterações nas leis naturais de Deus e que esta condição do milagre possa ser verdadeiro, por incrível que possa parecer, né? Ainda se esperam situações que sejam, de fato, alterações nessas leis. Mas nós primeiro gostaríamos de colocar o conceito do que é milagre. Né? O conceito do milagre. Nós temos aqui, tão simples esse conceito, existe aqui uma ordem nesses números. Existe uma ordem nesses números crescente. E não é o número 52.900 ou 5 milhões, etc. Existe uma ordem crescente nesses números. E o conceito de milagre é exatamente esse aspecto que a gente está apresentando aqui. Alguém já sabe? É tão simples quanto. Há uma ordem crescente. Quando você olha, parece lógico que existe uma ordem crescente? Não, para o número? Não parece lógico, parece? Não, não parece. Porém, se você colocar em ordem alfabética, tem uma ordem crescente desses números. O conceito de milagre é exatamente esta condição tão simples quanto nós acabamos de colocar. Ele é fruto do nosso desconhecimento. À medida que nós vamos evoluindo e fazendo o casamento da ciência com aquilo que no futuro deixaremos de ter ciência e religião, para que a ciência, para que a humanidade pudesse crescer, porque vivemos durante um período estancados, principalmente no período da Idade Média, onde vivemos estancados em matéria de evolução, para que a humanidade pudesse dar um avanço significativo, porque a criatura precisa pensar, a criatura ela necessita do progresso, porque está inserido no espírito, em nós, o progresso. Dada essa necessidade, nós nos desvinculamos do processo dogmático. Não é crítica à igreja, a essa situação ou aquela. Nós quebramos a estrutura e o futuro não nos será reservado uma situação tal qual nós nos encontramos hoje. Ciência e religião em separado, onde nós colocamos dogmas nas religiões e também colocamos dogmas na ciência. É tão impressionante nós buscarmos a configuração que se nós formos entender a questão da própria ciência não aceitar, por exemplo, alguns dos conceitos que são não necessariamente religiosos, mas são conceitos verdadeiros em nossa vida, por exemplo, a reencarnação, por imposição da própria igreja, e não é crítica à igreja, é histórico, a ciência ou os homens deixaram de aceitar a questão da continuidade da existência do espírito, na sua grande maioria, homens de ciência, e o próprio processo da reencarnação em si, como condição evolutiva do ser, não necessariamente como uma condição religiosa. E está no concílio de 553 de Constantinopla, quando o imperador Justiniano, de 165 bispos, ele tinha 159 não reencarnacionistas, então logo a votação foi feita, ao contrário do Papa Virgílio, que não aceitou, e como não aceitou, ele mandou raptar o Papa Virgílio e manteve o Papa Virgílio preso durante 8 anos, porque o Papa Virgílio não aceitava o término da reencarnação. Então, por uma imposição da religião, a própria ciência se desvinculou de um dos conceitos evolutivos que é a própria reencarnação. É de impressionar, né? E se manteve, né? Se manteve e se mantém até hoje. No futuro nós teremos o quê? Nós teremos a religião como pilastra mestra? Não, nós teremos a doutrina do Cristo, que é a doutrina de amor, onde nós teremos a ciência do amor, onde ciência faz todo sentido e amor faz todo sentido, no complemento de que sabedoria e amar
está exatamente dentro da condição da evolução do espírito. Voltando a essa situação, veja, aquilo que poderia ser milagroso, nós pegamos a informação e mecanismos da mediunidade e também fomos buscar as informações de caráter científico. Há quantas dezenas de anos nós já não conhecemos esses aspectos? Os sons que o homem ou que o ouvido humano pode captar, nós entendíamos que só existia estes sons possíveis de serem captados. Mas há muito tempo nós já sabemos da existência do infrassom e da existência do ultrassom, onde André Luiz vai dizer que de 30 a 40 Hz em mecanismos da mediunidade a 15.000 o ouvido humano capta. Já a ciência fala um pouco mais, de 20 Hz aqui abaixo dos 35 e até 20.000 Hz é possível o ouvido humano captar. Interessante notar que existem sons, por exemplo, que só alguns animais captam, como cães e gatos. Tanto é que nós utilizamos apitos, né, para treinar cães, que você assopra o apito e ele não emite som, mas está numa frequência cujo animal consegue identificar um som e se usa como comando. Tanto é que o animal, por exemplo, o cão, ouve 5 vezes mais do que nós. Então, vejamos, todo esse aspecto aqui para cá e para cá, antes dos nossos conhecimentos, o que eram? Situações não existentes, ou qualquer coisa acima disso, entrava para um conceito de sobrenatural, não era isso? Outra situação, a própria questão das cores. Né? A frequência que nós captamos, né, que a visão humana capta, vai do vermelho ao violeta. Há quanto tempo a gente já não conhece o infravermelho e o ultravioleta? Não é uma realidade? O que acaba acontecendo, de novo, a relação da questão do milagre? É fruto do quê? Daquilo que se desconhece. À medida que nós vamos conhecendo, nós vamos quebrando essas estruturas que foram mantidas durante séculos, e por que não dizer milênios, de situações sobrenaturais, aonde existe um Deus que privilegia. Porque se ele faz milagre para ela e não faz para ele, existe um privilégio. Que Deus é esse que pode privilegiar uns e não atender a outros. Percebe? Dentro dessa, se esse Deus é perfeito, é uma perfeição absoluta, como é que ele pode atender a uns e não atender a outros? Logo a gente começa a ter a questão do milagre sobre a questão, aí sim, entrando dentro do conceito do espírito, processo reencarnatório e trabalho em nós mesmos. Cada um de nós tem aquilo que merece, sim ou não? De bom ou de desagradável. Mas cada um de nós tem aquilo que merece. Em que sentido? Porque é toda uma construção. Quando a gente diz assim, mereceu isso. Está vendo? Do jeito que é, mereceu isso. É uma realidade. E quando a gente alcança um resultado positivo em nossas vidas, diz assim, ele é merecedor disso. É verdade também. É todo um processo de construção que nós vamos fazendo. E não necessariamente mudando leis naturais, derrogando leis naturais. Olha uma outra situação. Moisés nos 40 anos do deserto. Lembra-se dessa passagem? Moisés ficou no deserto do Sinai, que tem 173 quilômetros quadrados, rodando 40 anos. Vocês sabem por quê? Sabem por quê? Ele ficou 40 anos. Olha, vai ser ruim de direção. Vai ser ruim de direção assim lá longe. Aqui está a explicação do porquê Moisés ficou todo esse tempo no deserto. Põe um pouco mais de som, Luiz. Não está saindo o som. Está dando para ter imagem, não? Apaga a luz aqui que o pessoal não... Moses, being lost. Exatamente. Faltou o GPS pro cara. Na realidade, era um milagre que hoje a gente já tem em mãos, né? Veja, a situação é claro que o que se sabe historicamente é que ele ficou
aguardando e fazendo um trabalho de doutrinação das pessoas, esperando que uma geração desencarnasse e a geração que vinha em seguida fosse trabalhada no conceito do monoteísmo, que é a crença em um único Deus, porque eles eram politeístas, a crença em vários deuses, a começar dos deuses familiares, passando para os deuses da coletividade, que eram tribais, e outros deuses que foi se criando de acordo com a necessidade, né, da época e do desenvolvimento das criaturas. O outro aspecto que a gente verificou em relação ao Moisés abrir o mar, não é verdade? Lembram-se, esse é um clássico, um pedacinho do clássico de 1956. Acreditamos que ninguém lembra disso, porque todo mundo reencarnou depois de 1956. Mas foi um clássico de 1956 com Charlton Heston, onde ele ganhou Oscar de efeito especial. Alguém lembra dessa passagem aqui do Moisés, não? Se lembraram... Você e eu lembramos, é isso? Lembra-se dessa passagem, não? Quem já viu esse filme? Do Yul Brynner era considerado um show de interpretação, né? E na realidade aí era o milagre de que ele abriu as águas do mar, houve a travessia e ele mandou com que as águas se fechassem e consumiu o exército egípcio. Na realidade, se você for para Fortaleza, tem alguém de Fortaleza aqui? Não, tem uma pessoa de Fortaleza. Lá na Praia da Codema, não é verdade? Se você estacionar às 8 horas da manhã, você vai estacionar na praia. Se você deixar o seu carro até às 5 da tarde, você não encontra mais o seu carro. Porque a maré sobe numa velocidade tão gigantesca que cobre até o teto o veículo ou passa do teto. O que acontece numa situação dessa natureza? Pesquisas feitas mais recentes mostram o seguinte: o Mar Vermelho, em medidas de profundidade de sonar, mostraram que tem uma ponte subaquática, veja bem, entre o Egito e a Arábia Saudita, né, que é na praia de Nueiba, aonde as pesquisas não pararam nisso, que havia só essa questão de uma ponte subaquática, ou seja, há uma depressão de cada lado e uma verdadeira passagem aqui, que em determinado dia do ano, né, em determinadas horas, abre-se essa passagem, aonde os indivíduos, Moisés sabia disso, evidente, os indivíduos atravessam, o exército do faraó vem atrás, a maré começa a subir, os carros começam a atolar, porque a gente vê no filme o pessoal correndo em cima de areia seca. Já perceberam isso? Não? Né? Isso não acontece. Né? A areia é úmida, os carros começam a atolar, se instaura a confusão,
o pessoal quer voltar, a massa do exército vem atrás, vira uma tremenda confusão, a maré sobe rapidamente e pega todo mundo no meio do caminho de surpresa. E as pesquisas feitas nesta região encontraram pedaços de bigas, olha aqui, roda de biga, outro pedaço de roda, travessão para amarrar cavalo, para prender nas bigas e coisas dessa natureza, mostrando realmente que essa travessia aconteceu, mas o milagre assim chamado de abrir águas e fechar águas, etc., na realidade era uma passagem como nós acabamos de ver. Outros aspectos também, vamos primeiro no Velho Testamento. Alguém já leu o Velho Testamento aqui, não? Além do Luíde, tem mais alguém? Não, né? Porque a gente não lê o Velho Testamento porque ele é velho, e não lê o Novo para esperando ele ficar velho para não ler também, né? Via de regra, então, fica desse jeito. Mas no Velho Testamento, nós temos a passagem de Elias. Se você for buscar lá primeiro em Reis, de 17, em 17, 21 a 24, nesses versículos, o Elias é interessante, esse cidadão. Além de ele ser alimentado por corvos no deserto, até aí não tem muita novidade, porque quem leu a biografia de Chico, lembra-se quando ele passava muita fome, quando ele estava lá com a madrinha dele, vinha um cão e trazia um jatobá. Talvez muita gente não conheça o que é jatobá. É uma casca, um fruto de casca muito dura, e tem e dentro, o fruto que está dentro, ele é meio farinhoso, mas tem uma quantidade de ferro gigantesca. O cão trazia na boca e quebrava o jatobá e punha no pé do Chico. Não tem milagre nenhum. O que tem aí é assistência espiritual, né? Existe assistência espiritual. Num caso, nós estamos verificando que tratava-se de um missionário. Para um missionário, o indivíduo constrói um processo, né? Nós somos missionários no nosso nível de missão. Pais, mães, chefes, responsáveis, trabalhadores, todos nós temos uma missão dentro do nosso âmbito, daquilo que nós nos propomos. Não é maior nem menor do que ninguém. Já um indivíduo com a condição de ser um missionário para a humanidade, e ele é uma dessas criaturas, nós também somos atendidos por Deus em várias circunstâncias. Mas é que às vezes a gente pede. Quando nós começamos a ser atendidos naquele pedido primeiro, as nossas necessidades já são outras, que nós nem percebemos aquilo que nós estamos sendo atendidos. Não é uma realidade? Muitas vezes, mas é interessante verificar os milagres daqui do Elias. O Elias, no Velho Testamento, ele faz o seguinte: ele chega num local e dizem que tem um menino que estava morto. E o Elias, ele vai no local, então os pais dizem: o meu filho morreu, e ele faz o seguinte: ele mede a criança por 3 vezes e a criança volta à vida, ressuscita. Na verdade, hoje, já de muito tempo, nós sabemos sobre a catalepsia, ou a questão do estático. O indivíduo era cataléptico. Interessante que ele mediu o menino 3 vezes. Ele mediu o menino 3 vezes. Para que ele mediria o menino 3 vezes? Faz sentido? Mas se você estivesse dando um passe longitudinal na criança, transferindo o magnetismo seu e do plano espiritual também, whatever, né? De ambos ou dele, ele estava na realidade, ele estava vitalizando o corpo do garoto, e que não estava desencarnado, que era um cataléptico. Nós não nos espantemos. Ivone do Amaral Pereira, a médium que desencarnou em 1980, ela que psicografou, entre outros, Memórias de um Suicida, tantas outras obras tão importantes para o nosso estudo. Ivone do Amaral Pereira era cataléptica. E ela teve 2 vezes catalepsia, e por 2 vezes ela levantou no velório. Evidentemente que não ficou ninguém para... no momento. Ela levantou, ela estava sendo velada quando ela levantou no velório. Aquele ator, Sérgio Cardoso, quando exumaram o corpo desse ator, encontraram-no virado de bruços. Ele era cataléptico também, não se sabia. E ainda em muitos hospitais no Brasil e ao redor do mundo, e por que não dizer talvez em alguns hospitais aqui,
mas já é muito mais difícil nos países mais desenvolvidos, ainda se testa o desencarne, ou o desencarnado, ou o morto, né, em matéria de corpo, através da respiração. É o teste do bafo. Bota o espelhinho aqui, bafou no espelho, está vivo. Não bafou no espelho, está morto. Bota, enterra o cara. Ou crema, seja lá como for. E na realidade, pode estar havendo um processo de catalepsia, o indivíduo está vivo. Né? Porém, sem qualquer manifestação durante um período. E ele está ainda vivo. Hoje se faz, né, a grande maioria dos hospitais mais avançados fazem o teste do eletroencefalograma, porque se deu traço, o indivíduo está desencarnado. Porém, se não feito, pode haver esse tipo de engano. Outro milagroso no Velho Testamento foi o Eliseu, que está em 2 Reis. O Eliseu chegou, o menino estava desencarnado também, ou seja, estava morto no conceito da época, e o Eliseu fez o seguinte: ele deitou sobre o menino, colocou o seu corpo sobre o corpo do menino, a sua boca sobre a boca do menino, os seus olhos sobre os olhos do menino, os seus braços sobre os braços do menino, aqueceu as carnes do menino e o menino voltou à vida. O que você sabe de ressuscitação hoje? De respiração? Boca a boca. O que o Eliseu fez? Provavelmente foi uma respiração boca a boca, além do processo de vitalização do garoto, e o garoto ressuscitou. Qual era a ideia? Se morria e se ressuscitava. Né? A ideia também nos hebreus não era só vinculada à questão de voltar no mesmo corpo. Havia aqueles que entendiam voltar no mesmo corpo, vide a herança egípcia dos próprios faraós, onde os hebreus ficaram por quase 400 anos, se esses números estiverem corretos, né? Como serviçais no Egito, onde o indivíduo voltaria para o próprio corpo. Veja a influência. Mas muitos sabiam do processo da reencarnação, mas não existia a palavra reencarnação. Então se entendia a ressuscitação num outro corpo, e não necessariamente no mesmo. Porém, uma parte da população ainda era vinculada a conceitos que naturalmente haviam recebido da influência egípcia. Olha outro caso, aí já no Novo Testamento, já conhecido o caso de Lázaro, não é? Que Jesus vai, a Maria, irmã de Lázaro, vai chamar Jesus, e depois de 4 dias ele vai e pede para que tirem a pedra do túmulo, porque as pessoas não inumavam o corpo, ou seja, não se enterrava, porque se enterrasse, o indivíduo estaria desencarnado. Eles abriam buracos, uma espécie de uma pequena gruta, e colocavam o corpo do indivíduo e fechavam. Já os romanos colocavam em plataformas, em verdadeiras prateleiras de supermercado, onde eram as catacumbas. Os ingleses, durante muito tempo, colocavam o desencarnado, o defunto, colocavam na mesa, porque a casa também tinha, às vezes, um cômodo só, colocava na mesa onde eles faziam a alimentação. Então botava o sujeito lá. Se ele tivesse vivo, ele de repente podia acordar, porque essa situação, né, de catalepsia não era conhecido como enfermidade, mas podia acontecer esses casos. Até que um teve uma sábia ideia e disse assim: vamos colocar o cara, mas não terra, coloca ele num caixote e deixa ele numa cova e amarra uma corda na mão do sujeito e amarra num sino. Está vendo de onde vem o salvo pelo gongo? Não é do boxer. É do que o indivíduo, se ele tivesse vivo, ele se mexia e tocava o sino. E aí os caras diziam: o cara está vivo, vai lá e tira o sujeito dessa situação. Veja que cita, porque senão o indivíduo ficava, o desencarnado começava a entrar em estado de putrefação e o pessoal comia em volta da mesa que o indivíduo estava. Então fez essa mudança, que foi inclusive de caráter higiênico, sem que eles tivessem noção a respeito disso. No Lázaro, Jesus pede então para que tirem a pedra, e ele pede para o Lázaro sair para fora. E o Lázaro sai depois de 4 dias, apesar da Maria dizer: Senhor, ele já está aí há 4 dias, já cheira mal. Talvez seja daí que vem aquela história do bafo de múmia, né? Porque não imagina a hora que o cara saiu 4 dias lá dentro, e o indivíduo, vale lembrar que essas criaturas não tomavam banho. Tiago, irmão de Jesus, era judeu ortodoxo, e a ortodoxia dos judeus da época, principalmente em Tiago, era não tomar banho nunca. E ainda, os nazarenos ainda tinham o costume de passar azeite no cabelo.
Imaginou num calor de 40 graus, azeitão no cabelo sem banho? Devia ser uma loucura. É daí que surgem os perfumes milagrosos dos franceses, não é verdade? Que também não gostava de uma aguinha e usava perfume. A maior humilhação para Dom João VI, para quem lê a história do Brasil, deve se lembrar, quem leu, a maior humilhação do Dom João VI é quando ele teve uma eczema na perna e os médicos da época, não eram médicos, eram os próprios padres, aí um dos jesuítas mandou ele tomar banho. E quando ele tomou banho, sarou a eczema. Então logo sarou, como eles tinham sangue real, ele parou de tomar banho, voltou a eczema e ele voltou à humilhação de ter que tomar banho. Porque tomar banho era coisa de escravo, não era coisa de rei que tinha sangue azul, né? Então era puro na sua essência. Outra situação de milagre, filha do Jairo. Lembra-se que Jesus chega, está em Lucas 8, ele chega, vai e ele diz na família, na hora que ele chega, ela não está morta, apenas dorme. E teve uns que riram, que acharam, inclusive, não só riram, como acharam um absurdo, né, aquela criatura menosprezando a dor dos pais. E ele vai dizer que ela dormia, ou seja, ela era uma cataléptica. Jesus andando sobre as águas, né? Outra situação que colocada como milagrosa, isso de tantos outros que a gente vai pensando lá no Novo Testamento ou no Velho Testamento, Jesus andando sobre as águas. É uma história interessante, porque se a gente for pesquisar, existem insetos que andam sobre as águas. Inclusive um tipo de lagarto cuja velocidade ele corre sobre as águas, né? A gente já deve ter visto em documentários isso. Isso por que acontece? Porque existem as chamadas pontes de hidrogênio, que são estruturas, as pontes de hidrogênio são tão fortes na água que criam uma verdadeira malha. Não nos esqueçamos que Jesus é o dono do planeta, né? O Senhor planetário, ele sabia disso. E naturalmente ele não derrogaria a lei natural. Sabendo disso, tendo condição de nível mental para poder neutralizar a gravidade, utilizando-se das pontes de hidrogênio, Jesus anda sobre as águas. O segundo que andou foi Pedro, não é verdade? Que o Pedro começou a afundar e ele vai e diz, é o problema da sua fé, e Pedro anda sobre as águas. Mas também teve um outro indivíduo que é o Zé. O Zé, ele também tem problema com água, como vocês viram, né? Mas ele, segundo se sabe, é o terceiro homem que andou sobre as águas. Olha aqui, com a motivação que você tem, você anda sobre as águas, não é verdade? Uma motivação dessa natureza, até eu ando sobre as águas. Mas, na realidade, veja, coisas que nós entendíamos como milagrosas e, no final das contas, se você mergulhar e tiver a infelicidade de mergulhar numa piscina e não souber mergulhar e bater desta maneira, chamada barrigada, né, depende da altura, pode ser uma coisa, inclusive, fatal. Né? Veja, tudo isso por uma situação de que, até então desconhecida, virava milagre, não é verdade? De novo, é aquele conceito lá da ordem, lembra-se disso? Jesus ressuscitado. Situação que o próprio Cristo não faria nenhuma mudança na lei natural, que seria absurdo. Nós entendemos ele fazer uma alteração de lei natural, ele quebrar uma estrutura. As estruturas que nós criamos, pessoal, de acordo com as nossas necessidades. Jesus era filho de uma virgem. José pagou um mico miserável. 2000 anos atrás, ele explicando para a coletividade que a mulher dele tinha engravidado do Espírito Santo. Você ia acreditar nessa história, não? Imagina essa situação que nós criamos. Até porque para não tirar a divindade daquele que era filho, mas virou pai, virou tudo ao mesmo tempo. A questão da ressuscitação, como é que é possível, né, um indivíduo voltar ao corpo morto, ele quebrar a estrutura das próprias leis naturais? Óbvio que não aconteceu isso, era uma condição de materialização que um espírito tem e nós pesquisamos isso. Aliás, foi altamente pesquisado pelo próprio William Crookes, não é? Um cientista contemporâneo de Kardec, entre tantas outras descobertas, ele é o descobridor do talho. O próprio William Crookes pesquisando através da médium Florence Cook, que aqui se aparece, em estado letárgico praticamente, e a materialização do espírito de Kate King, que aqui está,
Essa é Kate King materializada, e o Dr. Gelley, o que é mais impressionante nessa materialização, porque, veja, é perfeita, perfeita. E nesse momento ele está medindo a pulsação do espírito, que pode ser a pulsação oriunda do perispírito, porque o perispírito tem os órgãos que nós temos, até porque se ele é um modelo organizador biológico, ele não pode ser desprovido de órgãos, senão não seria modelo do próprio corpo, tá certo? Então é só a gente olhar as coisas do ponto de vista de lá para cá. Ela pode ter a pulsação do próprio coração, no perispírito dela funcionando, ou pode ser a pulsação da médium, porque o material, o ectoplasma, que parte dele é do citoplasma da célula e parte dele é o fluido vital que está entre o perispírito e o corpo, né? E que vitaliza o corpo e que vitaliza a matéria, por onde o espírito consegue fazer o corpo como máquina funcionar, através de toda a estrutura do perispírito. Na realidade, ela faz essa doação, então é um material que ela exala, e nós temos aqui uma outra fotografia, que acho que muita gente já deve ter visto, essa do Peixotinho. Peixotinho foi um dos maiores médiuns de materialização que apareceu no mundo, e aqui está ele exalando o ectoplasma em estado visível. O Chico está participando desse trabalho, então essa foto com o Chico no trabalho que o Peixotinho está exalando o ectoplasma, e aqui atrás está se materializando a irmã Josefa, num tipo de materialização perfeita, né? Onde a irmã Josefa se apresenta em outras fotos com um crucifixo, etc., o rosto perfeito e tudo mais. Nós tivemos oportunidade numa casa espírita nós participamos de uma casa espírita durante uns anos, e o médium, que era o Benedito, já desencarnado há 7, 8 anos atrás, talvez um pouquinho mais, ele foi um grande médium de materialização, mas não só de materialização, como de cirurgias espirituais. E nós tivemos, numa oportunidade, nós fomos convidados para um trabalho de materialização. E os espíritos, se materializou uma freira, uma materialização muito, muito bonita, perfeita, e quando se materializa todo mundo vê, porque não é um processo de evidência, é de materialização. E se permitido for, você pode tocar e conversa com o espírito, etc. Mas nós, e essa é a função do espírito, aliás, é Kardec nos orientando para que nós temos que pesquisar tudo, e não é? Tanto é que Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: é melhor você rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Aí está exatamente o direcionamento para nós espíritas não aceitarmos as coisas porque alguém disse ou deixou de dizer, ou porque quem escreveu isso ou deixou de escrever, tá certo? Quer dizer, tem que passar pelo nosso crivo, tem que ser racional, tem que ter lógica. Então o espírito ele volitava não é voar, volitar é como se voasse rente ao chão. E ele volitava entre as pessoas. E, dado que a luminosidade dessa natureza é altamente prejudicial para o ectoplasma, porque há uma agressão ao ectoplasma, logo há uma agressão ao médium. Se usa uma iluminação mínima, por vezes nenhuma, aonde você, esticando o seu braço numa sala totalmente às escuras, você não enxerga o seu braço. E o espírito, quando se materializa, por vezes, se é uma materialização luminosa, é possível iluminar o ambiente todo. Nas materializações de Chico se iluminava o ambiente todo como uma luz da lua, a emanação do próprio espírito materializado. Não era essa a questão. E aí ela volitava no meio das pessoas, e a gente disse assim: bom, se for uma fraude, porque tem muita fraude, não é verdade? Se for uma fraude, ela estava vindo na direção da onde nós estávamos, e se for uma fraude, nós estendemos a mão, ela vai trombar no meu braço. Não é verdade? Porque se eu não enxergo a minha mão, o meu braço, ele também não enxerga, ou ela. Se for uma fraude, ela tromba no meu braço. Aí, estendemos o braço. Na hora que o espírito se aproximou, nós estendemos o braço, ele parou aqui, deu a volta, e quando deu a volta, assim, lentamente na nossa frente, ele foi e pegou na minha mão. E eu... Evidente que não, né? Imagina o trabalho espírita. Aí ele pegou
E nesta materialização, a impressão era de um indivíduo como se fosse feito de seda, parecia ser uma pessoa feita de seda, claro, porque não é uma matéria nessa densidade, né? E fria. Não é frio porque é desencarnado, é frio porque o estágio da condição do ectoplasma ele é mais frio, a temperatura é mais baixa no ambiente. Outro caso, né, que espantou o mundo foi do José Arigó. Se você já leu sobre José Arigó, eram situações fantásticas. A hora não vai permitir que a gente conte de algumas cirurgias que ele fazia, mas aqui é uma das cirurgias que ele está fazendo no olho de um cidadão com uma faca que ele pegou na cozinha dele, porque ele operava na cozinha dele, ele pegou a faca e meteu no olho do cara e tirou um tumor por baixo do olho do indivíduo, não é? Sem anestesia, e o indivíduo não sentiu dor, sem hemorragia, não é? E sem asepsia. E, no entanto, qual é a situação? Há toda uma estrutura no plano espiritual que faz com que isso aconteça. E a cura acontece no indivíduo que tem a cura. Olha Jesus, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ou seja, o indivíduo tem a construção da cura já no seu psiquismo, o seu perispírito está curado. Passa para a matéria, aonde essa estruturação para nós nos é desconhecida ainda, porém não é milagrosa. A lagartixa, quando foge do predador, enrosca o rabo em algum canto, né, e arranca o próprio rabo, o rabo fica mexendo, o predador ataca o rabo e ela tem tempo de fugir. Por impulsos elétricos, que é só o que a gente sabe cientificamente, ela recompõe o rabo. Ora, se uma lagartixa recompõe o rabo, nós podemos muito bem, daqui a um tempo, recompormos os nossos membros, ou, aliás, curarmos as nossas enfermidades, sim ou não? Não fazemos isso ainda hoje por quê? Por uma questão de evolução. Imaginou? Se a gente pudesse curar enfermidades ou recompor membros, quando a gente olhasse para quem a gente não gosta? Ou vocês, de repente, tivessem cansado do expositor? Ele virava fumaça, não é verdade? Né? Veja, é toda uma estruturação de natureza evolutiva, na questão da moral, não moral de usos e costumes, mas a moral na questão do evangelho, de nós estarmos devidamente capacitados na questão do evangelho, cuja moral é ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Outra situação, Mirabelle, né? A Mirabelle, os espíritos levitavam o Mirabelle. O Mirabelle era um médium e de efeitos físicos, os espíritos levitavam. Aqui é o Mirabelle quase com a cabeça encostada no teto. E o que era interessante é que o Mirabelle saía, assim, às vezes era num prédio que se fazia sessão, né, no 15º andar, o Mirabelle saía por uma janela, dava a volta por fora do prédio e entrava pela outra, né, num processo de levitação. Mas olha que interessante, através de exercícios específicos, determinados gurus indianos conseguem o processo da levitação. Esse é o yoga indiano Subhaya Pulavar, que ele fazia levitação, inclusive em praça pública, como a gente pode ver. Não é nessa foto tirada. Existem exercícios que o indivíduo consegue neutralizar a gravidade e levitar. Então, como é feito isso? Nós ainda não sabemos cientificamente, mas a possibilidade existe, porque existem criaturas que fazem. Logo, nós poderemos fazer também. Às vezes, quando a gente briga com a esposa, os pratos levitam, mas aí é só nessa hora. Mas vamos falar agora dos nossos verdadeiros milagres, né? Que às vezes a gente procura milagres, determinados milagres em nossas vidas, e na realidade esquece dos verdadeiros milagres que nós produzimos. Vamos ver alguns que nós fizemos acontecer. Olha um milagre, não é? Que se nós tivéssemos ideia, não é? O oiseau de proie, que é a ave de rapina, que ficou conhecido como 14 bis, que em 1906, pessoal, nós estamos em 2011 para 2012. Esse cara, em 1906, é um século e pouco. Ele voou com uma tralha dessa natureza aqui, e aqui existe
uma foto original dele voando, apesar dos irmãos Wright, sem testemunha, terem sido colocados na condição dos inventores do avião, com o recurso da saída do solo, sem outro, com o próprio recurso do motor. Porém, aqui há uma situação. Saímos de uma situação desta natureza para uma desta aqui, aonde nós encontramos esse tipo de veículo que já está sendo superado, estações espaciais e coisa do gênero. Ora, isso não é milagre produzido por nós? Fomos nós que produzimos essas verdadeiras maravilhas. Um outro aspecto, né? Lemos em nosso lar e as pessoas ficaram, por vezes espíritas na época, ficaram horrorizados, onde André Luiz falava de um aeróbus, né? Um veículo que voava sobre a cidade, aliás, não só um, mas vários, onde eles sobrevoavam a cidade em velocidades impressionantes, e muitos espíritas na época disseram que isso era invencionice de Chico Xavier para vender livro. E, na realidade, na UFRJ, ou seja, na Faculdade Federal do Rio de Janeiro, existe já um trem com levitação, estão pesquisando um trem com levitação magnética, ou seja, o trem, ele não fica num monotrilho, ele já consegue, por levitação magnética, ele consegue voar. Esses são verdadeiros milagres da nossa inteligência, são as nossas conquistas que por vezes a gente fica procurando milagres para fora de nós e o verdadeiro milagre está em nós mesmos, né? O verdadeiro milagre por vezes somos nós mesmos. Olha agora um verdadeiro milagre, mas o maior de todos, ou não é o milagre da vida? Uma vida que por vezes a gente não sabe ainda respeitar, mas que quando nós paramos para observar o nosso próprio planeta dito de expiação e provas, dizendo agora, meia dúzia de pessoas aí estão dizendo que em 2000, até o Luiz estava falando conosco no início, antes de nós começarmos a palestra, em 2000, no ano 1000 o mundo ia acabar, e Deus Zebra ficou então transferido para 2000. Em 2000, porque ia passar em 2000 o planetão, que era o Ramatis tinha dito, que os planetas circundam assim em torno do Sol, mas tem o 12º planeta, que se eles fazem isso, o 12º faz isto. E a cada 12 mil anos é o chamado planetão, o tal do chupão, que deve ser um planeta que tem uma boca enorme, ia chupar todo mundo que não era bom na Terra. Expositor espírita, principalmente, para ser professor de macaco lá nesse chupão. Aí o chupão ia passar no ano 2000 e deu uma zebra, não passou porque estava errado o cálculo do calendário gregoriano, porque estava com uma diferença de 4 anos e não ia ser 2000, ia ser 2004. Em 2004 parece que também deu uma zebra no chupão, o chupão não veio. Mas de 2012 você não vai escapar. Que acaba o calendário maia em 21 de dezembro de 2012 e aí você tem um ano para ficar bonzinho ou boazinha. Caso contrário, mas já existem esperanças no ar. Porque o Criam, que é daquela duplinha que escreveu livros e ganhou fortuna com as crianças índico e com as crianças cristais, que para a tradução para o português, como os brasileiros, a gente está tomando um pouco de tempo a mais, Luiz, como os brasileiros não aceitam muito essa história de ET, a não ser os que são os brasileiros de Varginha. Tem alguém de Varginha aí, não? Porque tem um tal de chupacabra em Varginha, que é uma loucura. Aí eles suprimiram os 2 capítulos que falam do tal do Criam na tradução do inglês para o português. Você poderá ler no original e encontrar então o Criam lá, que em 2016 ele vem com a nave e quem tiver aura azul, não é o nosso caso, não é verdade? Vai ser levado para essa nave para um lugar um paraíso de delícias. Inclusive essas crianças índigo serão as que vão, né? E os caras são tão criativos, como alguns escritores espíritas, que colocam uma grande transformação até o final deste século. Você vai estar aqui para conferir? Alguns vão estar. Esse que vos fala no plano espiritual, né? Então veja, são os absurdos.
Aí o Crion, ele só pega a aura azul. Você pode comprar azul de anilina, tomar um banhão todo dia. Quando você vier o Crion, você está azulzaço e ele leva você embora, não é? Porque ele não vai ficar lá sabendo quem tem azul de anilina, e quem tomou banho e quem tem a aura azul. Veja, as pessoas querem que Deus seja um carrasco e mate os seus filhos. Você não precisa fazer nada disso. Está vendo? A limpeza já começou. Olha os tsunamis aí, os terremotos. Já começou a limpeza. Meu Deus. 40 mil pessoas desencarnam no Brasil por ano só de acidente de trânsito. Sem falar os desencarnes naturais. Precisa Deus mandar tsunamis, terremotos para aniquilar seus filhos, para que eles possam, então, quem é bom fica, quem não é bom é guindado para locais de sofrimentos e dores? Faz sentido? O Chico sempre disse, aliás, os espíritos também, o terceiro milênio começa no ano 2000 e termina no ano 3000. Você também não vai esperar o 2999 para fazer alguma coisa por você, né? Mas, enfim, veja, nós temos uma mudança, há um processo de regeneração. Regeneração não é planeta bom. Regeneração é o bem passa a predominar o mal, mas o mal ainda existe. Porém, o bem passa a predominar. E regenerar significa estar se transformando, não é se transformar de uma única vez. E dentro desse processo, que é um verdadeiro milagre, nós trouxemos algumas imagens. Apaga a luz aqui, Luiz, que fica bem melhor a qualidade da imagem. Que esse é um verdadeiro milagre da vida, desde que esse filme rode, naturalmente. Só um trechinho do trailer do documentário, mas sem sombra de dúvida é fantástico, né? A gente vive procurando milagre, tem esse milagre da vida à nossa disposição, que por vezes nós, como humanidade, ainda não soubemos valorizar, na questão de que amar ao próximo não é amar só aquele que nos é semelhante, mas a criação de Deus como um todo, né? Até porque são princípios inteligentes, são tão próximos nossos como o nosso semelhante. Amar ao próximo está estendido à questão dos outros reinos, porque são exatamente eles que serão os espíritos, como nós fomos um dia princípio inteligente e hoje somos espíritos. E o milagre de viver exercitando o amor ensinado por Jesus, né? Porque é um exercício. Amar é exercitar-se no amor. Não se ama porque alguém decretou, porque Jesus disse que é bom. Se ama por exercício no amor, né? E começando pelas coisas mais simples. Agora, um Jesus que está sempre atuante, participativo, sem mística ou formalismo, as místicas ou formalismos que um dia nós colocamos esse Jesus distante de nós. Jesus nunca esteve distante de nós, nem Deus. Nós é que nos distanciamos
por interesse próprio de Jesus, de Deus, de situações, ou nos distanciamos de nós mesmos, quando nos enclausuramos no egoísmo absoluto. Um Jesus sempre feliz, moderno, como são os seus próprios ensinamentos, que são felizes, que são modernos. Nós pintamos um Jesus, por vezes, triste, como se fosse uma criatura sofredora. Queremos lembrar de um Jesus triste, de um Jesus agredido, de um Jesus machucado, quando na realidade ele nos trouxe a esperança, ele nos trouxe esse milagre da vida no nível consciencial, de nós nos conhecemos a nós mesmos. E hoje temos a possibilidade, já desde 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, saber de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, saindo da neutralidade de existências, que era, como diz Emmanuel, íamos do berço para o túmulo, do túmulo para o berço, sem saber o que a gente estava fazendo no planeta. Temos essa maravilha que a gente é um verdadeiro milagre à nossa disposição. Um Jesus que, sem sombra de dúvida, era uma criatura participativa, que participava de festa, assim como não era da época dele. Como é que ele ia se isolar da sociedade se ele queria estar na sociedade? Se ele estivesse, por exemplo, um Jesus com interação com as pessoas, com interação com a sociedade da época, tanto é que ele respeitava, como ético que era, as leis existentes, inclusive as leis dos próprios conquistadores da sua pátria. Quando ele vai dizer, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Né, cumprindo o seu papel ético diante da sociedade. Ele disse, eu não vim infringir as leis, eu vim dar-lhes cumprimento às questões das leis morais. Né? Então essa interação era total dele com a sociedade, ele fazia parte da sociedade, que era a maneira dele poder interagir com essas criaturas. Se fosse brasileiro, ia jogar futebol, sim ou não? Não é uma realidade? Participaria da nossa sociedade, estaria no meio de nós com essa verdadeira situação de que viver o amor não sendo indiferente com o próximo nem consigo mesmo. Na realidade de que o maior milagre nós podemos encontrar dentro de nós mesmos, pedindo sempre a Deus que nos auxilie. Pedindo a Deus que, sempre com as nossas solicitações, nós pedimos para que Ele nos ajude nesta ou naquela empreitada. Pensamos para que nós possamos nos descobrir e a essas verdadeiras maravilhas que nós temos em nós mesmos, que são as nossas potências de origem divina. Temos o DNA divino em nós. Somos os deuses que Jesus disse, se fosse uma mentira, Ele não diria. Quando ele nos disse que nós somos deuses, disse, vós sois deuses, podeis fazer as coisas que faço muito mais, ele estava despertando essa capacidade de nós encontrarmos um milagre em nós mesmos, o milagre da nossa filiação, do nosso potencial de criaturas boas, de criaturas positivas, que podem fazer muito por si mesmo e pelo próximo, exercitando em si o amor, a paciência, a caridade, o equilíbrio, para que possa, uma vez exercitado em nós mesmos, transferir para o semelhante no processo que nós entendemos como caridade. Muita paz a todos. Obrigado.